Neste vídeo, apresento a edição de agosto de 1992 da revista Panorama da General Motors do Brasil, que é uma edição especial e comemorativa do Chevrolet Ômega, celebrando o seu lançamento no Brasil. Então, na capa, temos esse belo Ômega na versão CD, que era então versão topo de linha. Na contracapa, as informações, ano 30, número 8, agosto de 92, e uma imagem pelo ângulo da traseira do Ômega na versão CD. Na parte interna, como de costume, as informações editoriais, e aí mais uma edição com 30 mil exemplares de tiragem. Temos aqui um índice mostrando como essa revista está dividida e como veremos ao longo deste vídeo. O primeiro texto da revista é uma carta do então presidente da GM do Brasil, Richard Wagner Jr. Mais uma conquista graças a vocês, funcionários da General Motors do Brasil. Deu mais um grande salto, estamos lançando o que há de mais moderno no mercado automobilístico nacional, o Ômega. E isso jamais seria possível sem o empenho de todos, o que permitiu que esse novo carro Chevrolet fosse desenvolvido em apenas 25 meses, um tempo recorde. O lançamento do Ômega demonstra que, apesar das dificuldades financeiras que o país enfrenta, a GM sabe olhar para frente. Não se pode parar no tempo, é preciso crescer, e isso significa aprimorar cada vez mais os produtos que fabricamos. O Ômega é a prova desse novo trabalho. Ele é o carro mais sofisticado do Brasil, o mais informatizado. O lançamento do Ômega é muito importante para todos nós. Ele representa uma nova era para a General Motors do Brasil e o início de um processo de desenvolvimento que visa dar ainda mais competitividade à nossa empresa, tanto no mercado nacional quanto no exterior. E tudo isso só será possível porque podemos contar com profissionais de altíssimo nível como vocês. Profissionais que, além de extremamente eficientes, sabem trabalhar em equipe. Fico empolgado a ver o trabalho de qualidade internacional que vocês realizaram. Quero deixar aqui meu muito obrigado a todos vocês, agradecer por todo o empenho e esforço e por terem transformado em realidade o projeto 1700, que há 2 anos era um simples sonho. E essa carta do Rick Wagner é ilustrada com 2 fotos, com o Ômega número 1. A primeira aqui com a diretoria executiva, temos ali o Rick Wagner também, algumas figuras conhecidas, André Bier, Bolgar, Martorelli, e na segunda foto uma imagem já com a equipe também de produção. Temos muito mais funcionários na foto. Esta seção, com o título Alta Tecnologia e Muita Sofisticação, tem a seguinte introdução: e sonhava com um veículo importado pela sua sofisticação, beleza e desempenho já pode transformar seu desejo em realidade, simplesmente comprando um automóvel nacional. É que chegou o Ômega, grande sucesso de vendas na Europa, que agora passa a ser fabricado pela General Motors do Brasil. Então temos essa bela imagem do Ômega em sua versão CD. Ele é europeu, mas já se naturalizou brasileiro. Lançado em 1988 pela Opel na Alemanha para substituir o Rekord, não demorou muito para o Ômega conquistar outros países europeus. O carro também cruzou a linha do Equador e estacionou na Austrália. Agora é a vez do Brasil. Praticamente não há diferenças entre o automóvel fabricado pela General Motors do Brasil, que trabalhou por 2 anos e meio no projeto Ômega, tem hoje cerca de 50% de suas peças importadas, mas até 1994 o modelo deverá estar com 70% de nacionalização. As principais modificações que o carro sofreu foram em virtude das condições das estradas do país e da diferença de combustível, por isso, além de não ficar devendo nada para os carros produzidos no exterior, o Ômega está perfeitamente adaptado às condições brasileiras. Aqui uma imagem: equipamentos sofisticados e tecnologia de ponta foram usados no projeto Ômega, que deu origem ao carro mais informatizado do Brasil. Seguindo, bonito e confortável, o mínimo ruído, o máximo conforto, o design do Ômega segue as mais modernas tendências internacionais, com a frente em cunha, traseira alta e uma carroceria praticamente sem saliências. O Ômega apresenta o melhor coeficiente aerodinâmico do mercado nacional para carros tipo sedã.
030. Este design ajuda no desempenho do veículo, além de proporcionar economia de combustível, já que tem pouquíssima turbulência. Com isso, mesmo em alta velocidade, seu nível de ruído interno é extremamente baixo. O Ômega chega ao mercado em duas versões de acabamento e motor. O Ômega CD, mais luxuoso, com motor 3.0 MPFI de 6 cilindros, e o Ômega GLS, com motor 2.0 MPFI de 4 cilindros. Os dois modelos são 4 portas e a gasolina. Eles estão disponíveis em 10 cores, 4 pelorizadas, 4 metálicas, branco e preto. Detalhe, 2 dessas cores são exclusivas do Ômega, uma em tom de cinza, outra de vermelho. Espaço também não é problema neste novo carro da GM, apesar de ser menor que o Opala. No comprimento total, seu interior, assim como o porta-malas, é mais espaçoso. Espaço esse, por sinal, muito bem aproveitado. O Ômega é o único carro nacional 3 volumes que permite acesso ao porta-malas através do banco traseiro. O usuário pode deitar 40%, 60% ou 100% do banco. Caso precise transportar grandes volumes, ele também oferece a opção de acesso ao porta-malas através do descansa-braço do banco traseiro. Mas não é só este banco que traz novidades. No modelo CD, os dianteiros têm regulagem de altura e o do motorista possuindo um sistema de duplo ajuste lombar, além das outras regulagens normais. É literalmente um carro sob medida. Então, mais uma imagem do veículo, um close na traseira e os detalhes do banco mencionados nesta matéria. Nesta foto, com 3 unidades, uma prata, uma vermelha e uma verde, temos o seguinte texto: quem é o consumidor do Ômega? Dinâmico, espírito jovem e uma ótima situação financeira, estas são as principais características do perfil do consumidor do Ômega. Durante 3 meses de 91, o Departamento de Marketing e Estratégia da GM desenvolveu uma pesquisa de mercado junto a 66 consumidores de carros de luxo 0 km. Essas pessoas compararam o Ômega aos seus concorrentes e o elegeram o único carro nacional luxuoso esportivo. Ele também se destacou por ser um carro 4 portas, principalmente por ser completamente novo. Todos os outros foram considerados luxuosos, clássicos. Os consumidores veem na maioria desses veículos um toque de antiguidade, de remendo, porque eles foram reestilizados e já estão há algum tempo no mercado. A pesquisa mostrou também que o consumidor do automóvel clássico dá grande importância às dimensões externas do carro e ao conforto do banco traseiro, já que é comum usar o carro como motorista. Já o consumidor do veículo luxuoso esportivo se preocupa mais com o design arrojado, a aerodinâmica do automóvel, seu desempenho, a disposição dos itens no painel e o conforto do banco do motorista, geralmente ele próprio quem dirige. E o Ômega, além de atender a todos esses requisitos, oferece muito mais. Ele não agrada, encanta. Inteligência computadorizada, controle automático de velocidade, transmissão com controle eletrônico, freio ABS, regulagem elétrica dos faróis, porta-luvas refrigerado, alarme com sistema ultrassônico e vidros elétricos com sensores. Essas são apenas algumas das novidades do Ômega, o veículo mais sofisticado do Brasil. Então, as imagens de destaque nessa página: o painel digital do Ômega de fácil visualização, ao centro o computador de bordo com suas 7 funções e a transição automática com controle eletrônico. Nesta página, mais uma foto do painel mostrando parte do interior e alguns detalhes aí importantes e característicos do veículo. Começando pelos cintos de seguranças, inclusive os traseiros, as extremidades são retráteis de 3 pontos e tem ajuste de altura. Então, detalhe para o cinto do banco traseiro, 3 pontos e com regulagem. Aqui ainda no banco traseiro, a proteção solar no vidro vigia traseiro. E o opcional aí do sistema de som, que tinha 200 watts, um toca-discos a laser, né? Um toca-CD. E aí todo o painel do veículo. Falando agora do motor, o coração do Ômega bate a 210 km por hora. O carro que quase pensa é o mais rápido do país e traz uma outra novidade da GM: o primeiro motor 3 litros do mercado nacional. Então, nessa página temos 2 imagens
aqui um raio-x, né, mostrando a estrutura do carro, a parte mecânica, suspensão, e uma foto do cofre do motor. Com um motor 6 cilindros, o Ômega atinge 100 km por hora em apenas 11,4 segundos. Tudo é novo, moderno, inclusive o motor do Ômega, que traz um sistema de alimentação de combustível computadorizado chamado Motronic. O Ômega 2.0 com 4 cilindros atinge até 116 cavalos a 5.200 RPM, enquanto o 3.0 6 cilindros alcança 165 cavalos a 5.800 RPM. O motor com injeção de combustível Motronic utiliza um sistema eletrônico digital que gerencia o controle de injeção de combustível e ignição através do módulo eletrônico de controle, ECM. O módulo converte os inúmeros dados das condições de operação do motor em mapas de injeção e ignição previamente calibrados. Este mapeamento está diretamente relacionado às funções que o software do ECM executa e é consultado conforme as condições de operação do motor definidas pelos sensores. O módulo eletrônico de controle faz também uma autodiagnose do sistema de injeção de combustível com o objetivo de detectar eventuais falhas. Caso algum sensor apresente problema, o ECM providenciará alternativas próprias para que o veículo continue funcionando normalmente. O motorista é informado sobre a falha através de uma lâmpada alerta, que nesses casos é acesa no painel. Prova da eficiência do sistema Motronic é o desempenho do Ômega. Apesar de ser o maior carro do Brasil, consequentemente um carro pesado, o Ômega 3.0 é o veículo mais rápido do país, mais veloz até mesmo que os modelos esportivos, e isso com consumo praticamente equivalente ao dos carros do grupo médios altos, seus concorrentes. O motor 3 litros importado da Alemanha faz com que o Ômega atinja a velocidade máxima de 210 km por hora e sua aceleração chega a 100 km por hora em 9,5 segundos. Com 1 litro de combustível faz 12,4 km na estrada e 7,8 na cidade. O 3 litros com transmissão automática atinge 100 km por hora em 11,4 segundos e faz 10,3 km por litro na estrada e 6,6 na cidade. O Ômega 2 litros também surpreende, ele chega a 191 km por hora e atinge 100 km por hora em apenas 11,5 segundos. Na estrada faz 13,3 km por litro e na cidade 9,3. Exemplo de tecnologia: um novo carro, uma nova fábrica. A unidade de São Caetano do Sul recebeu vários equipamentos para atender à sofisticação do veículo mais moderno do país. O Ômega, com as mudanças, a linha de montagem da GM brasileira pode ser comparada a qualquer outra do mundo. Seu nível é indiscutivelmente internacional. Aqui uma imagem da planta de São Caetano na época. Por meio de um microcomputador, as apertadeiras com controle de torque dão os parafusos o aperto exato, parando automaticamente quando o ajuste ideal é atingido. Seguindo com as informações da planta de São Caetano, mais algumas imagens do processo produtivo com alguns detalhes. Em um dos inúmeros testes da fábrica, o Ômega é colocado sobre uma espécie de rolo onde atinge cerca de 100 km por hora sem sair do lugar. Abaixo, um funcionário testa todos os componentes do cockpit antes que ele seja instalado. Nesta foto maior, o RoboGate usa 5 robôs computadorizados e uma porteira com sistema programável. Este equipamento realiza o fechamento e alinhamento da carroceria. Nesse box verde, algumas informações complementares: 55 mil carros por ano, cerca de 20 sistemas computadorizados de validação foram desenvolvidos pelos engenheiros dos departamentos de desenvolvimento de processo e implementação de produto da GM. Foram investidos aproximadamente 10 milhões de dólares nesses equipamentos. Para lidar com tanta novidade, os funcionários da fábrica passaram por um período de treinamento em 1991. Reunidos em grupos de 15 pessoas, os operários da produção receberam instruções de como lidar com as novas máquinas e também montagem e desmontaram o Ômega junto com os engenheiros. No dia 4 teve início a produção do Ômega, ou seja, passaram a ser fabricados os carros para comercialização, mas em ritmo baixo de produção, isto para que os funcionários se adaptassem aos novos equipamentos e inclusive ao novo automóvel. A fábrica tem capacidade de produzir cerca de 55 mil Ômegas por ano.
55 mil carros de extrema sofisticação e altíssima tecnologia. Um veículo também ecológico. A quantidade de poluentes emitida pelo Ômega está abaixo dos índices estipulados pela Lei de Emissões, que só vai entrar em vigor no Brasil daqui a 5 anos. Então, nesta página, algumas imagens sobre emissões veiculares. Esta foto maior, a gente tem um Ômega no teste de rolo de emissões. E aqui, mais abaixo, uma foto de um motorista durante o teste. E a parte interna do catalisador. A superfície de todos os furos de um catalisador somadas equivalem à área de 10 campos de futebol. Ao lado, a amostra de um pedaço da colmeia do catalisador usado no Ômega submetida a testes. Inúmeros testes foram realizados até serem obtidos os atuais índices de emissões do Ômega. Então aqui a fase de emissões para o Brasil, em 92 em vermelho, em laranja a fase 3 para 1997, e os resultados do Ômega sempre aí abaixo, já na faixa de 1997. Isso acontecia grande parte em função do catalisador de 3 vias, que era produzido pela própria GM, onde os gases tóxicos do motor entram no catalisador e saem emissões não tóxicas e água, H2O, CO2 e N2. Em todos os obstáculos, buracos, estradas de lama, linhas de trem, o Ômega enfrentou todo tipo de pista. Foram quase 700 mil quilômetros só de teste, onde mais de uma vez ele mostrou que, além de veloz, é um carro resistente. Uma imagem do Ômega no campo de provas da GM. E aqui no detalhe foram testados Ômegas alemães, brasileiros e outros carros de referência, caso a gente veja aí um cadete conversível. Mais uma imagem de testes no campo de provas, no caso um Ômega e também um Vectra. Aqui nesse box temos o seguinte texto: precisão a toda prova. Até algum tempo, os recursos usados para avaliar um teste eram manuais e subjetivos. Os carros evoluíram, passaram a ter acessórios informatizados e, para analisar a engenharia automobilística, teve também de desenvolver novos equipamentos para medições. Hoje há sistemas automatizados para medir praticamente todas as variáveis físicas de um automóvel. Eles são capazes de levantar com precisão dados referentes à temperatura, emissões, pressão, torque, vibrações, ruídos, aceleração, deformações e vazamento. Com esses sistemas, os técnicos conseguem registrar ao mesmo tempo uma grande quantidade de informações e depois processá-las em microcomputadores ou através de um registrador gráfico de alta velocidade. Só para ter uma ideia da sofisticação desse equipamento, o teste de durabilidade, por exemplo, dispõe de um sistema digital de gerenciamento do trabalho do motorista, que o auxilia informando o tempo de parada em pista, como devem ser feitas as acelerações, que velocidade o carro deve atingir, etc. Os dados obtidos nesses testes vão para um cartucho, parecido com os usados em aparelhos de videogame, e depois para um microcomputador. A GM também usa sistemas capazes de avaliar o nível de conforto dos automóveis, analisando índices como de pressão, isolação térmica, temperatura, umidade relativa e atividade da pessoa. Há um outro equipamento que mede a sensação do corpo humano, a determinada vibração. Os dados obtidos por esses equipamentos indicam, por exemplo, quanto tempo uma pessoa suporta dirigir em uma certa condição de estrada. Ele também auxilia na regulagem das suspensões, inclusive na adaptação dos bancos. É a informática a serviço do homem e dos testes. Nas estradas de verdade, fora do campo de provas da Cruz Alta, o Ômega percorreu mais de 5.500 km. Ao atravessar 5 estados brasileiros, foram 8 dias enfrentando todos os tipos de estrada do país. Então aqui imagens de avaliação do Ômega nas ruas do Brasil, nas estradas, impondo aí as condições reais do consumidor. Profissionais de diversas áreas da GM participaram da viagem. Todos adquiriram, na prática, novas informações sobre o Chevrolet Ômega, além de comprovar os resultados obtidos com os testes realizados na Cruz Alta. Nesta página, mais imagens desta viagem, mostrando aqui nos detalhes. O Ômega atraiu curiosos em todas as cidades por que passou. Moradores de grandes capitais e de vilarejos que sequer constam do mapa queriam conhecer o novo carro da GM. Então aí, imagem do posto de combustível,
numa estrada rural, onde houve a necessidade de substituir um dos pneus. E aqui, complementando essa matéria, um fato curioso: imprensa atenta, mas comboio escapa. Nem sempre consegue-se guardar os segredos dentro de uma empresa com o porte da GM. E esta viagem foi um dos segredos não bem guardados. Não se sabe como, jornalistas de 2 publicações especializadas descobriram a data do teste. E lá estavam no dia e hora marcados para a partida. 3 veículos carregados de repórteres e fotógrafos, todos prontos para flagrar o Ômega na sua viagem teste. Mas um batedor do campo de provas deu alarme e o comboio fugiu da imprensa por uma estrada de terra junto à saída do CPCA. Os jornalistas ficaram esperando incansavelmente suas presas. Esperaram tanto que até despertaram suspeitas da segurança de uma das empresas ao longo da rodovia Santos Dumont. A polícia foi chamada, todo mundo se identificou e a questão foi resolvida. Eram apenas jornalistas que tinham sido furados pelo fato. Na volta da viagem, dias depois, lá estavam eles novamente. Mais uma vez perderam a presa. Avisada pelo batedor, a caravana encontrou um caminho desconhecido pela imprensa e por alguns dos integrantes do comboio que se perderam dentro do mato. Os jornalistas lá ficaram esperando, só que desta vez a polícia não apareceu, nem os ômegas. E fechando essa edição, esculpido pelo vento, para simular o efeito de um bloco de metal dando origem a um ômega pela ação contínua do vento, como mostra um dos comerciais de sua campanha publicitária de lançamento, foram necessárias muitas horas de trabalho, e inclusive a tecnologia da maior empresa de pós-produção dos Estados Unidos. Então, se você puder fazer uma pesquisa aí no YouTube, certamente você vai encontrar os vídeos do comercial da época de lançamento do Ômega, que tem aqui uma imagem dentro de um túnel de vento. Então, algumas imagens da produção. À época foram feitas aí miniaturas perfeitas para que o comercial pudesse ser executado. A elaboração do cenário exigiu um verdadeiro trabalho de engenharia e mão de obra. Então, um comercial muito bacana, recomendo aqui que você procure no YouTube para poder assistir e entender do que se trata. Então, esta foi a edição de agosto de 1992, edição especial de lançamento do Ômega no Brasil. Se você gostou do conteúdo, continue acompanhando, pois teremos outras edições em vídeo aqui no canal. E se tem alguma história com a GM, com a revista Panorama ou até mesmo com o Ômega, compartilhe com a gente nos comentários. E muito obrigado por assistir.